Biografia e História de Celestine Freinet. Celestine Freinet nasceu no ano de 1896, em Gars, no sul da França. Ele teve uma infância e uma juventude rural, onde ele foi pastor de rebanhos. Lutou na Primeira Guerra Mundial. Em 1914, foi quando os gases tóxicos afetaram seus pulmões, ocasionando problemas para o resto de sua vida. Em 1920, ele começou a lecionar na aldeia Bas-sur-Loup. E em 1925 ele se filiou ao Partido Comunista Francês. 2 anos depois ele fundou a Cooperativa do Ensino Leigo para o intercâmbio e desenvolvimento de novos instrumentos pedagógicos. Em 1928, ele, já casado com Elise Freinet, se mudou para Saint-Paul-de-Vence, onde iniciou uma intensa atividade. 5 anos depois, ele foi exonerado do seu cargo de professor. Em 1935, ele, juntamente com Elise Freinet, construíram uma escola própria em Vence. Durante a Segunda Guerra, Freinet foi preso e adoeceu no centro de concentração alemão, onde foi liberto após um ano e pôde reorganizar a sua escola e a sua cooperativa em Vence. Em 1956, ele liderou o movimento 25 alunos por classe, onde no ano seguinte seus seguidores fundaram a Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, que hoje reúne educadores de cerca de 40 países. Freinet faleceu no ano de 1966, aos 69 anos. A independência do pensamento de Freinet foi ocasionada pelo fato de ele ter sido muito perseguido durante sua vida por tendências opostas. Embora Freinet fosse pacifista, ele se envolveu nas duas grandes guerras. O primeiro conflito ideológico que ele participou foi na cidade de Saint-Paul-de-Vence, que era habitada por uma comunidade conservadora que reprovou os métodos didáticos de Freinet e fez com que ele fosse exonerado do seu cargo de professor. Durante a Segunda Guerra Mundial, com a França ocupada pela Alemanha nazista, ele foi preso como subversivo, tanto por ter se filiado ao Partido Comunista, como também por suas atividades inovadoras no campo pedagógico. Após o fim da guerra, ele passou a ser chamado para colaborar com políticas oficiais e foi taxado como um pensador burguês. Freinet nunca abandonou sua crença no socialismo e nem os seus planos de colaborar para a criação de um ensino de caráter popular, tanto na França como também em outros países. O que Freinet defendia? Por ser um pedagogo com ideais marxista e popular, Freinet se identifica com a corrente da escola nova, anticonservadora. Ele propõe uma escola democrática, onde o aluno é o protagonista, uma educação ativa em torno desse aluno. Freinet acreditava que era preciso transformar a escola por dentro. Para ele, além das técnicas pedagógicas, o aspecto político e social ao redor da escola não devia ser ignorado pelo educador. Ele acreditava também que a atividade é o que orienta a prática. E o objetivo final da educação é formar cidadãos para o trabalho livre e criativo, e cidadãos capazes de transformar o meio onde vivem. Boa noite, eu sou a Kelly, aluna do curso de Pedagogia, e vou falar sobre 3 tópicos que são de extrema importância para Freinet. O primeiro deles é a importância do êxito. O que seria isso? Bom, Freinet ele criou a pedagogia do trabalho, e com isso ele acredita que as atividades são o que orientam as práticas escolares. E qual é a funcionalidade disso, o objetivo? Ele acredita que dessa forma ele alcançaria o objetivo geral da educação, que é formar cidadãos críticos, preparados para o trabalho livre, que sejam capazes de transformar o meio em que se vive, cidadãos críticos. Bom, passando para o segundo tópico, é o papel do professor. Tem como tema o papel do professor. O que seria esse papel do professor? Bom, Freinet ele acredita que um dos deveres do professor é criar uma atmosfera agradável, incentivadora, para que o aluno ele se sinta incentivado e motivado a buscar as respostas para suas próprias necessidades. Ou seja, o professor ele passa a ser um incentivador do aluno. Ele vai estar ali incentivando o seu aluno a ir buscar, a ir adquirir o conhecimento
buscar respostas para seus questionamentos, as suas dúvidas, e ele vai estar ali também pronto para ajudar se for preciso. Então, o aluno, ele passa a ter uma interação total com seus colegas de sala, ou seja, ele ajuda e passa a ser ajudado também. Então, especificamente, nesse método, o papel do professor, ele é ser um organizador. Ele vai organizar para que isso aconteça de uma forma certa, adequada, organizada, para que o aluno possa ter um excelente êxito e adquirir cada vez mais conhecimentos. Bom, outro papel do professor também, ainda dentro do tópico 2, o professor passa outra vez ser um incentivador do aluno. Ou seja, só que dessa vez o professor ele vai passar especificamente a incentivar os alunos a superarem os seus erros. Porque o aluno ele é um protagonista do seu conhecimento, né? A gente pode ver, como nós já estudamos, nós podemos fazer uma semelhança que o aluno ele passa a ser protagonista ali do seu próprio conhecimento, ele tem uma interação total com seus colegas de sala, ele não é apenas um receptor. Então, o aluno ele pode ter vários confrontos, ele pode errar, né? Porque ele está em um processo de aprendizado. E o professor está ali também para incentivar o aluno a superar os seus erros e não deixar com que isso desestimule o seu conhecimento, desmotive a aprendizagem. Porque Freire acredita que o erro, ele desestimula a aprendizagem. Porque Freire acredita que o erro, ele desestimula a pessoa a aprender. Bom, o terceiro tópico é a proposta. Que proposta é essa, né? Proposta é uma palavra muito solta, mas a gente está falando porque Freire ele criou a pedagogia do trabalho e criou a pedagogia do êxito. E ele propôs uma pedagogia do bom senso. O que seria essa pedagogia do bom senso? É onde o professor ele vai trabalhar baseado em uma pauta que é elaborada ou pela psicologia ou pela pedagogia, ou seja, a teoria e a prática também podemos usar esse termo. E para que o professor vai trabalhar em uma pauta que é elaborada pela psicologia ou pela pedagogia? Com a intenção de fazer uma junção do conhecimento histórico, ou seja, todos os conhecimentos prévios que o aluno chega na escola com os conhecimentos que ele vai adquirir. Ou seja, a proposta dessa pedagogia do bom senso é o quê? Fazer uma junção dos conhecimentos prévios com os conhecimentos que o aluno vai adquirir na sua vida escolar para que ele se torne um cidadão preparado para a sociedade. Bom, esses foram os 3 tópicos que são de extrema importância para frente. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Então, eu vou falar sobre livre expressão. Esse aspecto livre expressão atribuiu ao aprendizado de cada aluno. Isso foi a razão de Freire não ter criado um método pedagógico rígido e nem uma técnica propriamente científica. Ele dedicou sua vida elaborando técnicas de ensino que se funcionam como canais de livre expressão e de atividades cooperativas, com o objetivo de criar uma nova educação. Uma coisa muito importante para mim falar para vocês é que dentro das escolas de tendências de Freire, jamais devem ser desconsideradas o meio em que a criança cresceu, onde elas estão inseridas. Então, essas crianças ela têm que entender que ela faz parte de uma classe, assim como de um meio, e que isso não pode ser desprezado, principalmente naquelas crianças mais imaginarizadas. Freire, ele colocou o professor e o aluno no mesmo nível de igualdade, né? O que acontece? Com isso, surgiu as principais surgiu umas novas técnicas, né? Primeiro, a técnica que ele colocou foi a aula de passeio.
Ele criou essa técnica porque ele observava que dentro das escolas os alunos tinham desinteresses. E com essa aula a passeio, essa aula ao ar livre, ele conseguiu interagir mais os alunos. Ele se mostrou mais interessados. E outras técnicas também que a gente tem também muito importantes aqui dentro da tendência, as técnicas principais de Freinet é a roda da conversa, o conselho de cooperativa, o texto livre, o livro da vida, os contos atividades versificados e também entre outros. A pedagogia, assim, de Freinet, ela é centrada na criança, né? E são em 4 eixos. Primeiro, é a cooperação, como forma de construção social do conhecimento. É a comunicação, né? Que é como forma de interagir os conhecimentos, como formalizá-lo, como digitalizá-lo, como transmitir. O outro é a documentação, né? Que é o registro histórico, que se constrói diariamente, vamos chamar como livro da vida. E a afetividade. Essa afetividade é um elo de ligação entre as pessoas e o objetivo do conhecimento. E assim, eu vou finalizar aqui deixando uma frase de Freinet. É necessário fazer nossos filhos viver uma república desde a escola. Cooperação sim, manuais não. Utilizando um sistema de experiências didáticas, o qual denominou Escola Moderna, Freinet propôs uma reforma geral no ensino francês, valendo de várias técnicas. Dentre elas estão correspondência entre escolas, que é para que os alunos não só escrevam, mas também sejam lidos. Os jornais de classes, o mural falado impresso, o texto livre, que é a liberdade aos alunos para escrever suas ideias, vivências, histórias. No caso, o aluno vai ter uma certa liberdade, uma certa autonomia para escrever suas ideias. A cooperativa escolar, contato frequente com os pais, escola, deveria estabelecer uma junção entre escola e família. No caso aqui, em fala que a escola, ela deveria sempre agrupar a família junto com ela para o aprendizado da criança, para Freinet. E os planos de trabalho. Freinet era contrário ao uso de manuais e cartilhas em sala de aula, defendendo, para tanto, que os alunos buscassem o conhecimento em bibliotecas que deveriam existir na própria escola e que confeccionassem fichários de consulta e autocorreção. Para Freinet, cabe à escola proporcionar a todas as crianças o que chamou de tateamento experimental, que consiste em formular hipóteses e testar sua validade, aonde o aluno passa a ser um sujeito colaborador em sua própria educação. E cabe a cada escola proporcionar essa possibilidade a toda criança, dela ter autonomia entre si, para ela aprender por ela mesma. Técnicas pedagógicas de Freinet. A aula passeio. Acreditava que o interesse da criança estava fora da escola. Realizava as aulas passeio para observar os aspectos da vida animal. Todo o seu trabalho em sala de aula era voltado para uma aprendizagem interdisciplinar, onde todas as áreas eram relacionadas com a vida cotidiana do aluno. Para Freinet, ele acreditava que a criança ela não aprendia em sala, não só em sala, ela não tinha interesse nas atividades de sala se você não utilizasse o cotidiano. Por isso, ele buscava, no cotidiano do aluno, coisas relacionadas à família, à sua casa, para ele utilizar isso dentro de sala de aula. O texto livre consiste na liberdade que a criança deve ter para expressar, não só na forma escrita, como em forma de pintura, de desenho e até mesmo de poemas. É a criança que deve escolher a forma como ela quer se expressar. Então, aqui, ele vai deixar que a criança tenha uma autonomia para ela própria escolher de que forma que ela vai fazer aquele desenho, que cores que ela vai utilizar e como ela vai se expressar nas formas que ela vai fazer o desenho. Ela pode fazer
qualquer tipo de desenho, ela vai estar bem livre. Imprensa escolar. Era a técnica usada para entrevistas, pesquisas, vivências e aula-passeio. Todo o seu trabalho deveria ser coletivo. A correção. Achava fundamental a correção do texto. E este era um processo que deveria ser feito coletivamente. Freinet dizia que o erro deveria ser trabalhado para se encontrar o acerto. Então, para ele procurava pegar o erro de um aluno e trabalhar em conjunto de todos, para que todos possam aprender a partir daquela correção. Livro da vida. Era uma espécie de diário onde as crianças iam registrando e expondo suas diferentes maneiras de ver a aula e a vida. No livro da vida, o aluno tinha a oportunidade de realizar observações como conceitos e os conteúdos e como os conteúdos se organizavam. No fichário de conduta, são exercícios relacionados com todas as disciplinas, constituídas coletivamente em sala de aula, envolvendo alunos e professores. Esses exercícios ficam à disposição da criança para serem utilizados de acordo com a necessidade individual. Então, ele deixava aquilo ali, os livros, à mercê das crianças, assim, para elas poderem ter a autonomia de escolher e para elas poderem ir aprendendo, observando, vendo os conteúdos e se organizando. O fichário de conduta. São exercícios realizados com todas as disciplinas, constituídas coletivamente em sala de aula, envolvendo alunos e professores. Esses exercícios ficam à disposição da criança para serem utilizados de acordo com as necessidades individuais. O plano de trabalho. Os alunos organizam um plano contendo as atividades que seriam desenvolvidas durante a semana. Este plano de trabalho deveria estar coerente com o currículo escolar. Correspondência interescolar é a troca de cartas, desenhos, textos, fitas, vídeos, e-mails, entre outros, que se fazia entre uma classe e outra de alunos. Esta é uma forma de aprendizagem que deve ser planejada cooperativamente entre alunos e professores. A autoavaliação. O aluno deveria participar de sua avaliação, então ele vai ter autonomia para se autoavaliar. Cada aluno individualmente, utilizando fichas para seus registros pessoais, e assim estaria acompanhando seu desempenho e seus erros nos trabalhos realizados. O legado teórico que ele deixou para nós no final da vida durante mais de 40 anos é que ele sempre esteve interessado em estar na escola. Ele nunca preocupou em sistematizar o que ele estava fazendo. Mas ele escreveu o que ele vai chamar de método natural, na qual ele acreditava que as crianças aprendem por um desejo de aprender, não por uma imposição de um adulto ou até mesmo por um professor. E ele escreveu isso ao longo da sua vida, de uma forma sistemática, ser uma metodologia hoje cientificamente aceita. E no final da vida, o próprio Freire percebe então que seria importante deixar registrado o que seria a pedagogia Freinet. E o legado principal que ele vai chamar de bandeira de luta, e o outro legado são as invariantes pedagógicas, ele levantou ao longo da vida 3 bandeiras de luta, na qual vou falar agora. A primeira bandeira que ele levantou se chamava Abaixo a Aula. Talvez por isso tem sido entendido como subjetivo, mas como ele estava querendo chamar a atenção e que a aula, como ela era contida até hoje, que é um momento de interrupção da própria vida, quando você tem uma aula planejada, organizada, sistematizada para qualquer pessoa, porque esse plano de aula você não sabe quem é o aluno, mas está preparado, você tem um roteiro, você tem um determinado conteúdo, uma sequência didática planejada. Você tem uma avaliação para aquilo sem conhecer a pessoa. Você está criando um plano de aula estéreo. Então, ele criou essa bandeira inicial, abaixo a aula. Vamos fazer ao contrário, não vamos impor aos alunos. Nós vamos permitir que os alunos explorem a vida, o mundo, quem sabe até os conteúdos. Essa foi a primeira bandeira.
Aí veio a segunda bandeira, que obviamente ela é ligada à primeira bandeira, que no caso diz que abaixo os manuais escolares, ele vai dizer assim, que não precisamos de manuais escolares, nós precisamos olhar nossos alunos e esse olhar que nos permite identificar como aprender e como cada um quer aprender. E tudo aquilo teoricamente já bem identificado em diversas linhas e pensamento educacional, o Freire consegue colocar tudo em prática. E bem no fim da vida, ele percebeu que deveria ter menos alunos por professor. E ele levanta a bandeira que deveria ter no máximo 25 alunos por sala. E essa última bandeira que ele levanta demonstra como ele era um cara bem prático. Então ele havia, naquela época não havia um estudo sistematizado para isso. E ele também não fez levantamento, não usou nenhum tipo de metodologia científica. Ele apenas percebeu que quanto mais aluno o professor tem para lidar, mais difícil de entender, obviamente, de cada um como um legado teórico. Ele vai sistematizar 30 invariáveis pedagógicas, são frases sucintas, bem claras a respeito da natureza das crianças, das reações das crianças e as técnicas de ensino. Aqui eu anotei alguns destaques de Freire, que eu vou ler aqui agora. A crítica duramente aos livros didáticos fora da realidade do aluno. O interesse do aluno não estava na escola, e sim fora dela. Um regime autoritário na escola não seria capaz de formar cidadãos democratas. A sobrecarga dos alunos na sala de aula constitui sempre um erro pedagógico. Os castigos são humilhantes, constituem um grande erro. O comportamento escolar de um aluno depende de seu estado fisiológico, orgânico e emocional. O fracasso escolar inibe e destrói o ânimo e o entusiasmo. Toda atitude exposta é paralisante. O aluno não se canca de um trabalho funcional, ou seja, que atende ao rumo de sua vida. As notas e classificações continuam sempre um erro. A ordem e a disciplina são necessárias na sala. A cooperação e vida na nova escola. Ser maior não significa necessariamente estar acima dos outros. A livre expressão deve ser valorizada. Deve ser cada atenção especial a pequenos grupos e atendê-la em suas especificidades. Todas as ordens sobre autoritária é um erro. Isso caracteriza uma ofensa, uma indignidade humana, sobretudo se incida publicamente um regime autoritário da escola não seria capaz de formar cidadãos democratas. Trabalho com aluno deve ser diversificado. A avaliação deve ser contida e permanecer durante o processo de aula. A confiança a respeito ao ser humano e seus direitos. Se trabalhar a democracia na escola, teremos futuros cidadãos conscientes. A regra da sala de aula deve ser discutida e planejada pelos alunos. Só assim teriam responsabilidade e liberdade desenvolvida e o professor deve respeitar o ritmo de cada aluno. É isso aí. Obrigado.